Fortuna do Chico Anísio, gente? Pois bem, ontem a gente comentou a respeito disso aqui no canal de Splash Wall, aqui no nosso site, né? E a fortuna do Chico Anísio sumiu no ar. Restaram dívidas e brigas na família, gente. 11 anos após a morte do humorista, a herança dele ainda é assunto e motivo de desavença entre os familiares. Recentemente, o Niso, que é um dos filhos, né, afirmou que não recebeu bens materiais e que o pai foi muito roubado. Não conferia nada, não via nada, confiava em todo mundo, era um péssimo homem de negócio, criticou ele. Em 2020, o testamento de Chico Anísio foi anulado por excluir Lug de Paula, filho do artista e conhecido por interpretar seu boneco. Segundo a lei brasileira, uma pessoa não pode deserdar seu filho e nem tirar sua mulher da divisão de bens do patrimônio, só no caso da divisão de bens em vida. A reviravolta fez com que Bruno Mazeu e Malga de Paula, a viúva, trocassem acusações. A viúva também já afirmou em entrevista que Chico determinou que ela herdasse seus bens materiais e que a propriedade intelectual ficasse para os filhos, o que também foi negado pela justiça. Malga afirmou que o patrimônio do comediante foi consumido por despesas e vício em compra de cavalos. Em meio às desavenças, a viúva chorou na TV e fez um apelo para retomar o contato com os enteados. 10 anos depois da morte, Malga diz ainda que não havia recebido um centavo da herança. No ano passado, a revista Veja revelou que a fortuna de Anísio virou pó e há uma dívida, veja só, de 7 milhões de reais. Bruno Mazeu assumiu o inventário e, segundo o advogado de 5 dos herdeiros, a conta do espólio estava zerada na ocasião. No ano passado, uma das dívidas terminou em acordo na justiça. 8 profissionais de saúde do Hospital Samaritano, onde Anísio morreu, cobravam honorários. O processo foi arquivado. Cara, a administração financeira do Chico Anísio não era das melhores, né? Pelo que a gente está vendo aí. Não, não era, né? Essa história de herança, sempre que a gente fala de herança, é uma história bem longa, bem complicada, com várias pessoas envolvidas e que demora aí anos, né, para se resolver, assim. E aí quando a gente vê uma herança que vai se transformando em dívida, em briga, isso é muito triste, né? É muito triste, assim, porque a gente não quer falar do Chico Anísio para falar disso, né? Essa não foi a herança que ele deixou de verdade, assim. Então a Pois é. família mesmo e as pessoas envolvidas às vezes esquecem disso e acabam indo por um caminho aí bem ruim, bem triste. É, eu lamento, né? Aí são vários pontos aí. O mais triste é que esse dinheiro todo sumiu, né, Dieguinho? Esse daí virou. O que o Chico Anísio deixou? Dívidas. Não, não foi bem assim, mas acabou virando, né? Isso. Acabou virando, porque não houve ali uma administração desse dinheiro. Aparentemente ele não deixou muito dinheiro, é o que a gente está percebendo, né? E o Sim. pouco dinheiro que ele deixou foi usado para pagar dívidas, o que zerou a conta e no fim acabou agora aumentando o valor da dívida, já que tem outras que não foram pagas e que ficaram para ele poder pagar. É complicado, tá, gente? Porque todo mundo aqui tem dívidas, né? Eu imagino, você que tá assistindo, eu, o Pazinho, a gente tem dívidas. Eu, inclusive, tenho uma dívida bem alta, inclusive, com o FIES da minha faculdade, que eu tenho que ir no banco para poder quitar, né? Porque não tem como, você tem que pagar a parcela que foi determinada lá naquele tempo. E se, não, Deus me livre, acontecesse alguma coisa, essa seria uma dívida, né? Que ficaria Sim. aí para ser quitada. É exatamente isso que aconteceu também com o Chico Anísio. Ele tinha dívidas com cavalos, com uma série de coisas. O relato, eu tava lendo sobre isso mais cedo, é mais extenso, tá, gente? Mas ele Sim. tinha várias dívidas acumuladas que o tempo foi passando e aí elas vão entrando na história dos juros. E aí, na hora que a família foi conseguir definir quem ia ficar com o quê, já não tinha mais dinheiro, porque tinha que pagar as dívidas, né? É lamentável, a gente tá vendo que isso tudo virou uma briga judicial, mas o que a gente vai continuar lembrando, pelo menos aqui em Splash, se depender da gente, é, claro, de todo o legado cultural, artístico Exato. e impecável, aí, a ruptura que ele quebrou no humor dos anos 80, 90, né, da maneira como ele fazia a escolinha, enfim, que vai ficar para sempre na memória de muitos brasileiros, como você que está assistindo aqui com certeza a nossa live.